Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos fazendo aqui a correção da prova de matemática da Unifesp 2024, tá? A parte de matemática começa aqui na questão 16 e a gente vai fazer a correção de todas as questões. Não se esqueça aí de deixar um like no vídeo, é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se inscrever no canal, né, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso espaço. Combinado? Vamos à questão 16, ela diz assim, ó. Uma prova de estatística valendo de 0 a 10 pontos foi realizada por 253 alunos, sendo que nenhum tirou nota menor ou igual a 6. O histograma da figura 1 indica a distribuição das notas, ainda que o eixo com a frequência de alunos em cada faixa de notas tenha sido omitido. Foi fornecida a área de cada barra do histograma, tá? Então, foi omitida a frequência, aqui ele fala, ainda que o eixo com a frequência de alunos em cada faixa de notas tenha sido omitido, foi fornecida a área de cada barra do histograma. A figura 2 ilustra o cálculo da mediana das notas. Então, vamos resolver o item A primeiro. A. Calcule a porcentagem aproximada de alunos que tiraram nota menor ou igual a 7. Calcule a quantidade de alunos que tiraram nota maior que 8. Vamos lá, vamos pegar a primeira parte aqui, ó. O item A. Calcule a porcentagem aproximada de alunos que tiraram nota menor ou igual a 7. Como ele não deu a frequência, ele deu a área. Você pode ver aqui, ó, que tem um retângulo aqui, tem um retângulo maior aqui, tem um terceiro retângulo aqui e um quarto retângulo aqui. Ele deu a área de cada retângulo. A base de cada retângulo aqui é 1. Tá vendo, ó? 6, 7 aqui, ó. 1, 7, 8, 1, 8, 9, 1, 9, 10, 1. E ele deu a altura. Como a área do retângulo é base vezes altura, a gente sabe que a altura desse aqui é 3, né? Desse 9 centímetros quadrados é 9, porque 9 vezes 1 é 9. Desse aqui, ó, 7, porque 7 vezes 1 é 7. A altura desse aqui é 4. Então, nós temos a frequência aqui de cada retângulo aqui, ó, correspondente à nota de 6 a 7. São 3 pessoas. De 7 até 8. E assim por diante, tá? Então, a porcentagem a gente vai calcular em cima do total, tá? Então, o total aqui é essa soma. 3 mais 9 mais 7 mais 4. Ó. 3 mais 9, 12. Com 7, 19. Com 4, 23. Tá? Certo? Então, esse histograma aqui, a frequência total, né? A soma de todas as frequências vai dar 23, tá? Indica a distribuição das notas. Certo? Aí ele quer a porcentagem aproximada dos alunos que tiraram nota menor ou igual a 7. Tá? Então, a porcentagem... Vou chamar de porcentagem aqui menor ou igual a 7, tá? Então lá, você tem 3 num total de 23, beleza? Só que ele quer a porcentagem, então vai pegar 3 dividido por 23, isso aqui vai dar aproximadamente 0,13, tá? Então essa porcentagem menor ou igual a 7 vai dar aproximadamente 13%. Agora ele quer que calcule a quantidade de alunos que tiraram nota maior do que 8. Bom, nós temos no total aqui 253 alunos. Eu vou calcular a porcentagem que tem maior do que 8 e calcular essa porcentagem em cima de 253, tá? Então, a porcentagem maior do que 8. Então, lá você tem 7 mais 4, tá? Maior do que 8 está nesses dois retângulos aqui do histograma. Então, você tem 7 mais 4 dividido por 23. E 23 é o total de área. 11 dividido por 23. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,48. Tá? Então, a porcentagem maior do que 8 vai dar aproximadamente 48%. Agora, se a gente pegar 48%
de 253, então tem lá o 48% de 253 alunos. Tá? Então, vai pegar 0,48 vezes 253. Isso aqui vai dar 121,44, tá? Como os alunos corresponde um número inteiro, então isso aqui a gente coloca aproximadamente 121 alunos. Agora aqui no item B, ele fala assim, ó, calcule a média e a mediana das notas usando a aproximação de duas casas decimais, quando necessário. Então a média ele chamou com a letra M. A gente tem um histograma. Quando você tem um histograma aqui, ele está dizendo para a gente que essa grandeza aqui essa é uma variável contínua. Portanto, a nossa base de cálculo é pegar o centro de cada retângulo aqui, ó, tá? A metade de cada valor. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos o seguinte, a metade aqui, ó, entre 6 e 7 é 6,5. Entre 7 e 8, 7,5. Entre 8 e 9, 8,5. Entre 9 e 10, 9,5, tá? Então, vai ser 6,5 vezes a frequência, 3. Vai ser 7,5 vezes a frequência, 9. Mais 8,5 vezes a frequência, 7. Mais 9,5 vezes a frequência, 4. Tudo isso dividido pelo total, é 23. Tá? Fazendo essas continhas aqui, essas multiplicações e somas, vai dar 184,5 dividido por 23. Ele quer que arredonda com duas casas decimais. Isso aqui vai dar 8,02 a média, tá? A média das notas. Agora, ele quer a mediana. Ele indica aqui, ó, no histograma da figura 2, a mediana aqui, ó, 50% da área, tá? Então, olha, ó, 50% da área. 50% da área é 50% de 23, tá? Lógico, a metade de 23 é 11,5. Então, 11,5 centímetros quadrados de área. Tá certo? Agora, como que a gente vai separar essa área, 50%? Ó, de 6, aqui, ó, de 6 até 7, você tem 3. Mas, agora esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço, não é o total do retângulo, porque o retângulo vem até aqui. Então, esse pedacinho aqui é o quanto do 3 solta para chegar no 11,5, que é 8,5. Tá? Certo? Então, nós temos o seguinte aqui. Nesse histograma, nós temos esse pedaço aqui, ó, 3, e esse pedaço aqui, ó, é 8,5, tirando esse pedacinho que tá aqui, ó. Tá faltando, tá? Então, essa vai ser a mediana, em torno desse total, tá? A mediana vai ser aqui, ó. Ó, essa nota aqui, se você olhar aqui no histograma, é 7 alguma coisinha, tá? Já tá em ordem crescente aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Então, é 7 mais um pedaço. Então, vai dar 7, alguma coisa essa nota. Tá certo? Então, você tem 7 mais alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, quem que é? É o 8,5 do total de 9. Tá? Isso aqui, ó, essa parte toda é 8,5. 8,5 do total de quanto?
de 9. Você tem aqui, ó, 8,5 de um total de 9. Isso aqui vai ser 7 mais 8,5 dividido por 9 vai dar 0,94. Então, vai dar 7,94. Tá aproximado aí, né? Arredondado com duas casas decimais. Certo? Porque você tem um pedacinho aqui que não faz parte da mediana de acordo com o histograma que ele está indicando 50%, né? Metade, a mediana. Você tem a nota 7 mais um fator aqui. Tá? Então, é o 8,5 de um total de 9. Tá? Certo? Da onde que a gente tirou esse 8,5? Daqui, ó. Ó, 50% da área, 50% de 23, é 11,5. Então, eu tenho uma frequência aqui, ó. 3. Tá? 11,5 é 3 mais quanto? Mais 8,5. Tá? Então, isso aqui é a área, tá? Os centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Certo? Isso aqui é 8,5 centímetros quadrados de um total de 9 centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a mediana. Beleza? Então, essa foi a questão número 16, aí, a primeira questão de matemática. E colocando a resposta aqui, então, B tem lá a média 8,02 e a mediana 7,94. Agora o item B, nós temos aqui, ó, considere agora 5 ruas paralelas na vertical, cruzadas por 6 ruas paralelas na horizontal, com um sentido de trânsito nas ruas indicadas pelas setas, conforme representado pela figura. Calcule o total de caminhos possíveis para ir de P até Q pelo menor caminho em que haja, no percurso total, uma sequência de 4 quarteirões contíguos em uma mesma rua na vertical, mas não 5, tá? Essa informação aqui ela é importante. Por exemplo, a gente já viu no item A que o menor caminho é sempre indo para a direita e para cima, tá? Bom, 4 caminhos, ruas na vertical, contígua seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Cima, 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 cima. Aí você tem que vir para a direita. Então, direita, 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 cima. Direita, 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 cima. Tá? Então, isso aqui tem que acontecer, tá? Primeira observação. Aqui do lado desses 4 cimas não pode ter um outro C. Senão vai configurar 5. Tá? Então, isso aqui é obrigatório acontecer. Ó. Cima, 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 direita. Tá? Isso aqui é um blocão só. Isso tem que acontecer. Tá? Senão você vai configurar 5 caminhos, quarteirões contíguos. Certo? Bom, então, o que vai ficar mudando é isso aqui, ó. O que vai permutar são esses caminhos aqui, tá? Isso aqui é uma permutação, ó. Você tem 1, 2, 3, 4. E o D aparece 3 vezes. Uma outra coisa que pode acontecer aqui é o seguinte, ó. Você tem direita, 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 cima, direita, cima, 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 tá? Nós temos aqui, ó, direita, 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 cima, direita, cima, 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 tá? É como se esse bloco aqui agora tivesse invertido no final. Aí, como eu vou ter esse CD aqui, eu não vou ajuntar com um C lá para ficar 5. Então, aqui vai poder permutar são esses caras aqui, ó. Tá? Por exemplo, poderia ter direita, cima, direita, direita, tá? Então, isso aqui é uma permutação de 4
E o D repete 3 vezes, tá? Como é o ou aqui, mais. Então essa é uma situação que pode acontecer. Então nós temos aqui, essa permutação é o 4 fatorial dividido por 3 fatorial, mais a mesma coisa, 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso aqui é o 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, mais 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Corta, corta aqui, corta, corta aqui. Você tem 4 mais 4 que dá 8 caminhos, tá? Uma situação é essa, certo? Tá vendo? Ó, esse bloco tá no começo, 4 Cs e 1 D. E esse bloco tá no final, 1 D e 4 Cs, tá? Agora a gente vai estudar uma outra possibilidade que pode estar acontecendo nessa situação. Agora a gente tem uma outra situação aqui, quer ver? Então essa aqui eu vou chamar aqui de 1. A segunda situação. Poderia acontecer isso aqui, ó. Direita, cima, 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 cima. Direita, 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 cima. Ó, direita, cima, 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 cima. Direita, 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 cima. Tá? Por exemplo, poderia acontecer isso aqui, ó. Direita, direita, cima, 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 cima. Direita, direita, cima, por exemplo. A 4 para cima, direita, direita, cima. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte. Tá vendo? Tem um bloco aqui, ó. Direita, 4 cimas, direita. Tá vendo? Ó, ele veio para cá, ó. Direita, 4 cimas, direita. Direita, 4 cima, direita. Quem fica permutando é esse bloquinho aqui, ó. Tá? Isso aqui é um blocão que vai ficar sempre junto. Tá? E o que fica trocando de lugar junto com esse bloco é esse cara aqui, ó. Então, nós temos aqui uma permutação de 3, 2. Tá? Só que, como esse bloco é único e ele fica sempre permutando, nós temos no total aqui 4 partes, tá? Aqui é um bloco inteiro. E esse aqui como se tivessem 3 blocos. Certo? É como se esse D aqui, ó, nessa parte, ele veio aqui pra frente, aqui, ó. Tá? Ele saiu daqui e veio pra cá. Então, nós temos aqui, como se tivesse assim, ó, uma palavra. Tá? Uma palavra aqui, um anagrama que a gente vai formar com 4 letras, sendo que o D, ele aparece 2 vezes. Tá? Então, isso aqui é uma permutação de 4 letras, sendo que o D, ele repete 2 vezes. Então, nós temos aqui o 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui é o 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai dar 12. Tá? Ou pode acontecer essa situação, tá vendo? Ó, C, 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 D. Tá? Ó, D, C, 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 C. Ou essa aqui, ó, D, C, 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 D. Tá? Então, nós temos, nessa primeira situação, 8. Nessa aqui, 12. Ou pode acontecer essa ou essa. Então, nós adicionamos, né? Fazer 8 mais 12, que dá 20 caminhos. Tá? Então, essa aí é a questão 17. Tá? Aqui o item B, nós fizemos o item A e o item B, 20 caminhos. Questão 18. O censo demográfico de 2022 revelou o crescimento baixo da população do estado de São Paulo em relação ao registrado no censo anterior, de 2010.
Considere os valores aproximados da população do estado de São Paulo em 2010 e em 2022, como sendo 41.250.000 e 44.385.000, respectivamente. Item A. Calcule o crescimento percentual da população do estado de São Paulo do censo de 2010 para o de 2022. O crescimento percentual ele é dado pelo valor final dividido pelo valor inicial menos 1. Tá? Então, nós temos lá 44.385.000 dividido por 41.250.000 menos 1. Essa divisão aqui dá 1,076 menos 1, isso aqui vai dar 0,076, que em porcentagem é 7,6% de aumento. Tá? Bom, desse valor aqui ó, de 1,076, isso aqui é o equivalente a 107,6%. Então, passou do 100% é que teve aumento. De quanto? De 100 para 107,6% é porque teve 7,6% de aumento. Agora, o item B, ele fala assim, ó, no relatório do último censo, o IBGE divulgou a taxa de crescimento geométrico. Taxa de crescimento geométrico é porque cresce conforme uma progressão geométrica anual da população de São Paulo, considerando o período de 2010 a 2022. Essa taxa quer dizer que, nesse período, o crescimento populacional anual, relativamente ao ano anterior, foi sempre o mesmo. Calcule essa taxa em porcentagem dado o gráfico a seguir. Se você pega lá uma progressão geométrica, 1, 3, 9, 27, 81, 243... o crescimento em relação ao ano anterior é sempre o mesmo. Você está sempre multiplicando por 3. Tá? Quem é essa taxa? A razão. Certo? O mesmo ocorre quando você tem lá os juros compostos. Né? Você tem o montante ao capital vezes 1 mais i elevado ao tempo lá. Esse 1 mais i é a taxa. É a razão da progressão. Esse aqui é o A1. Esse aqui é o AN. Certo? Bom, então vamos lá. Ó. Nós temos que o AN é igual ao AP vezes a razão elevada a N menos P. Eu conheço a fórmula da progressão geométrica como AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. É a mesma coisa. Aqui quando você começa pelo A1 e aqui o P, você não precisa começar sempre pelo A1. Você pode começar por um termo qualquer, tá? Quem que é o nosso AN aqui? O A2022. Quem que é o nosso primeiro aqui? O A2010, né? Falando que o P é 2010. Vezes a razão, essa é a taxa. Olha lá, N menos P. É o 2022 menos 2010. Olha lá, o A2022, olha lá. O 44.385.000. Quem lá é o AP lá, o A2010, olha lá, o 41.250.000. Vezes a razão, que é a nossa taxa que a gente quer, elevado a 12. Tá? Essa diferença aqui dá 12. Dividindo os dois lados por 41.250.000, nós encontraremos esse valor aqui, ó. Já foi feita a divisão aqui no primeiro item, ó. 1,076 é igual a razão elevado a 12. Como essa taxa de crescimento aqui, ele quer saber, e teve um aumento, essa taxa é positiva, então extraindo a raiz aqui ó, dos dois lados, nós temos que o Q vai ser a raiz lá, o índice 12 de 1,076. Da onde que a gente vai tirar esse valor? Do gráfico que ele deu aqui, ó. Ele deu uma função pra gente aqui, ó. Y é igual a 10 vezes essa raiz aqui, ó, com o índice 12, x, de x aqui. Quem que tá faltando aqui na frente dessa raiz? O 10 aqui, ó, pra gente pegar o valor. Então, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Então, vai ficar 10 vezes 10
de 1,076. Essa raiz aí, ó. Bom, esse valor a gente pega no gráfico. Olha lá, ó. Tá aqui. A função calcula quando esse x aqui é 1,076. Então, a imagem aqui, ó, 10,06. Isso implica que o 10 vezes Q é igual a 10,06. Dividindo os dois lados por 10, tá? A gente vai ter que é 1,006. Isso em porcentagem é 100,6%. Ou seja, a taxa de crescimento, portanto, a taxa de crescimento é de 0,6%, tá? Certo? Então, 0,6%. Taxa de crescimento que ele quer, ó, taxa de crescimento, né? O normal, 100%. Passou de 100%, aumentou. Então, de 100% foi para 100,6%. Ou seja, aumentou essa taxa de crescimento, é de 0,6%. Tá? Então, a nossa resposta aqui... O item A. Olha lá, o crescimento de 7,6% de aumento. B, taxa de 0,6%. Tá? Então, essa foi a questão aí, a número 18. O enunciado diz assim: a figura representa uma sequência de N hexágonos regulares concêntricos. Concêntrico é porque tem o mesmo centro, tá? Cortados pelas retas R e S e T. O menor dos hexágonos tem lado de 1 centímetro. E a distância entre vértices vizinhos de dois hexágonos consecutivos é sempre igual a 1,5 centímetro. Tá? Então, você tem um hexágono aqui menor, né? O lado dele tem 1 centímetro. E a distância entre dois vértices vizinhos de dois hexágonos é sempre 1,5 centímetros. Primeiro item. Item A. Calcule a medida do lado do 20º hexágono da figura, sendo LN a medida em centímetros do lado do Nésimo hexágono da figura. Determine a fórmula de LN em função de N maior do que 1. Bom, primeira coisa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá? Você tem que observar que o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Por exemplo, aqui ó, tem um triângulo equilátero aqui, outro aqui e assim por diante. Tá? Eu vou fazer uma divisão nele aqui, só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Suponha que esse triângulo aqui seja esse aqui, ó, tá? O que acontece? Esse aqui é um vértice desse triângulo, por exemplo, esse aqui. Esse outro vértice seria um outro aqui. Esse terceiro vértice seria esse aqui. Ele está falando que essas distâncias entre esses vértices é sempre 1,5 centímetros. Mas ele falou que o primeiro hexágono ele tem lado de 1 centímetro. Esse pequenininho aqui. Tá? Aí o que aconteceu? Essa medida é 1,5. Tá? Essa outra medida aqui, mais 1,5. Mas, como o triângulo é equilátero, essa medida também é 1 centímetro, essa medida também é 1 centímetro. O que ocorre? Agora, esse triângulo maior,
ele tem lado 1 centímetro mais 1,5. Então, ele passa a ter a 2,5 centímetros. Então, essa medida também é 2,5 centímetros. E essa medida também é 2,5 centímetros. Tá? E esse de fora aqui, vou fazer meio exagerado aqui, mais 1,5. Então, esse de fora, o total aqui, tem mais 1,5. Então, ele tem 4 centímetros. Aqui tem 4 centímetros de lado. E aqui fora mais 4 centímetros de lado. Ou seja, o lado dos hexágonos estão aumentando de 1,5 em 1,5. Tá? Então, esse aqui foi para 4. Esse aqui é 4, 4, 4, 4, 4, tudo 4. Certo? Porque o triângulo é equilátero. Tá? Esse lado é o lado do triângulo, mas também coincide com o lado de cada hexágono. Certo? Então, cada lado do hexágono vai aumentando de 1,5 em 1,5. Isso o que é? Uma progressão aritmética. Tá? Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? As medidas dos lados dos hexágonos regulares formam uma progressão, uma PA. Tá? Então, a medida do primeiro, aí aumenta para o segundo, aumenta 1,5, o terceiro aumenta 1,5. Tá? Então, é isso. Portanto, o lado, se é uma progressão aritmética, quem que é? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Isso aqui vai ser o A1 lá, o primeiro é 1 centímetro, mais N menos 1 vezes a razão 1,5. Isso aqui vai ficar 1 mais 1,5 vezes N, 1,5N. 1,5 vezes menos 1, menos 1,5. Ou seja, isso aqui é 1,5N, menos 0,5. Portanto, a fórmula, né, ele pede aqui, ó, determina a fórmula de Ln em função de n maior do que 1. Vai ser 1,5N menos 0,5 para N maior do que 1. E ele pede para calcular o 20º. Então, a gente quer calcular o L de 20. Então, vai ser 1,5 no lugar do N lá, 20, menos 0,5. 1,5 vezes 20 dá 30. Menos 0,5, isso aqui dá 29,5 centímetros de lado, tá? Então, o 20º hexágono, ele tem lado 29,5 centímetros. Beleza? Tá certo. Então, agora a gente vai pegar e vai responder o item B. Vou pegar essa figura aqui pra gente. Eu vou usar ela aqui no item B, tá? Ele fala assim, ó, sabendo que a região destacada em amarelo na figura é determinada pelo círculo que circunscreve o enésimo hexágono da figura, e esse hexágono determine a N, que denota a fórmula para o cálculo da área dessa região em centímetros quadrados. Então, lá, ó, sabendo que a região destacada em amarelo da figura é determinada pelo círculo que circunscreve o enésimo hexágono da figura, e esse hexágono, tá? Determine a N, que denota a fórmula para o cálculo da área dessa região em centímetros quadrados em função de N maior do que 1. Bom, vamos a algumas considerações aqui, ó. O raio desse círculo coincide com o lado do enésimo hexágono, tá? Então, aqui, ó, o LN é igual ao raio da circunferência, do círculo aí, né? É igual ao raio do círculo circunscrito. Tá certo? Esse LN a gente já tem. A gente calculou ele no item A. É 1,5N
menos 0,5. Essa área, a área amarela, ele fala, né, aqui no enunciado, a região destacada, a área amarela, quem que é? Ela é a área do círculo menos a área do hexágono, do enésimo hexágono. Tá? Bom, vamos calcular a área do círculo. É π vezes o raio ao quadrado. Então, é π vezes o ln ao quadrado. Isso aqui é π vezes 1,5n menos 0,5 ao quadrado. Não precisa desenvolver esse produto notável, tá? E a área? Vou colocar aqui do n, do enésimo hexágono. A área do hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se a gente simplificar aqui por 2, vai dar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu só vou separar isso aqui, que vai ficar assim, ó. 3 raiz de 3 sobre 2. Quem que é o lado do enésimo? É o ln. Então, ln ao quadrado. Isso aqui vai ser 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 1,5n menos 0,5 ao quadrado. Tá? Isso aqui é centímetros quadrados, isso aqui é centímetros quadrados. Agora, a área da região amarela... A área da região amarela é a área do círculo. Aqui, ó, π vezes 1,5n menos 0,5 ao quadrado, menos a área do hexágono, que é o 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 1,5n menos 0,5 ao quadrado. Tá? Como esses dois termos são iguais, eu vou colocar em evidência. Vai ficar 1,5n menos 0,5 ao quadrado vezes, aqui, ó, sobra o π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso aí vai ser a unidade em centímetros quadrados, tá? Certo? E para o n maior do que 1. Certo? Tá? Então, essa é a expressão que ele quer aqui, tá? Que denota a fórmula. Tá? Então, a resposta aqui o item A, nós temos lá que o L20 deu 29,5 centímetros, o LN é 1,5n menos 0,5 para o n maior do que 1, e o B, o AN, né? Ele chamou de AN, é 1,5n menos 0,5 ao quadrado vezes π menos 3 raiz de 3 sobre 2, tá? E o n maior do que 1. Ah, então essa é a questão 19 aí. A última questão de matemática 20, ela diz assim, ó, quando o Sol está a pino ao meio-dia, sua luz é filtrada por aproximadamente 16 mil quilômetros da troposfera terrestre. À tarde, quando o Sol está a uma inclinação de 30 graus em relação ao horizonte no ponto que incidia na Terra ao meio-dia, sua luz é filtrada por d quilômetros dessa camada da atmosfera, como mostra a figura em que consideramos o raio da Terra como 6.384 quilômetros. O esquema desse modelo simplificado está representado a seguir. Item A. Escreva a medida de CD em notação científica na unidade de medida metro.
Determine as medidas dos ângulos agudo ABD e obtuso CBD. Bom, como 6.384 quilômetros é o raio da Terra, tá? Significa que o segmento que tangencia a circunferência aqui, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Certo? Se aqui é 16, então essa medida 16, ela permanece constante aqui, ó, tá? Por causa dessa semicircunferência que tá aqui. Então, aqui é 16 quilômetros, tá? Então, nós temos ali, né, a medida de CD, quem que é? É 16 quilômetros mais 6.384 quilômetros, que dá 6.400 quilômetros. Só que ele quer essa medida em metro. Ah, então tem que pegar essa medida aqui e multiplicar por 1.000. Então, nós temos 6.400 vezes 1.000. Isso aqui em metros. Ele quer em notação científica. O 6.400 é 6,4 vezes 10 à terceira. E o 1.000, 10 à terceira. Então, nós temos 6,4 vezes 10 à sexta metros. Tá? Então, essa é a medida em metro. Tá? Vamos fazer o item B. Ah, o item B ainda não. Faltam os ângulos aqui, né? Então, a medida do ângulo ABD, o ângulo ABD é esse ângulo aqui, ó. Como aqui é 30 graus, essa medida aqui é 30 graus, tá? E como aqui é uma perpendicular, aqui falta 60 graus para completar os 90 graus, tá? Então, essa medida aqui é o 90 graus menos 30 graus, que dá 60 graus. Certo? Então, esse ângulo é de 30 e aqui para completar o 90, 60 graus, tá? E ele quer a medida do ângulo CBD. Ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Como esse ângulo é de 30 graus e a continuação dele é de 90, então essa medida do ângulo CBD, quem que é? É 90 mais 30, que dá 120 graus. Certo? Então, esse é o resultado do item A. A última questão de matemática 20, ela diz assim, ó, quando o Sol está a pino ao meio-dia, sua luz é filtrada por aproximadamente 16.000 quilômetros da troposfera terrestre. À tarde, quando o Sol está a uma inclinação de 30 graus em relação ao horizonte no ponto que incidia na Terra ao meio-dia, sua luz é filtrada por d quilômetros dessa camada da atmosfera, como mostra a figura em que consideramos o raio da Terra como 6.384 quilômetros. O esquema desse modelo simplificado está representado a seguir. Item A. Escreva a medida de CD em notação científica na unidade de medida metro. Determine as medidas dos ângulos agudo ABD e obtuso CBD. Bom, como 6.384 quilômetros é o raio da Terra, tá? Significa que o segmento que tangencia a circunferência aqui, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Certo? Se aqui é 16, então essa medida 16, ela permanece constante aqui, ó, tá? Por causa dessa semicircunferência que tá aqui. Então, aqui é 16 quilômetros, tá?
Então, nós temos ali, né, a medida de CD. Quem que é? É 16 quilômetros mais 6.384 quilômetros, que dá 6.400 quilômetros. Só que ele quer essa medida em metro. Então, tem que pegar essa medida aqui e multiplicar por 1.000. Então, nós temos 6.400 vezes 1.000. Isso aqui em metros. Ele quer em notação científica. O 6.400 é 6,4 vezes 10 à terceira. E o 1.000, 10 à terceira. Então, nós temos 6,4 vezes 10 à sexta metros. Tá? Então, essa é a medida em metro. Tá? Vamos fazer o item B. O item B ainda não. Faltam os ângulos aqui, né? Então, a medida do ângulo ABD, o ângulo ABD é esse ângulo aqui, ó. Como aqui é 30 graus, essa medida aqui é 30 graus, tá? E como aqui é uma perpendicular, aqui falta 60 graus para completar os 90 graus, tá? Então, essa medida aqui é o 90 graus menos 30 graus, que dá 60 graus. Certo? Então, esse ângulo é de 30 e aqui para completar o 90, 60 graus, tá? E ele quer a medida do ângulo CBD. Ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Como esse ângulo é de 30 graus e a continuação dele é de 90, então essa medida do ângulo CBD, quem que é? É 90 mais 30, que dá 120 graus, certo? Então, esse é o resultado do item A.